Olá, turma. Meu nome é Elisa, sou professora de transferência de calor. Vou estar lecionando esse período aí especial com vocês de transferência de calor 2, que trata a parte de convecção, né? O que a gente não viu em transferência de calor 1. E envolve conhecimentos de mecânica dos fluidos e transferência de calor, energia também, para alguns casos, transferência de massa, se houver reação química ou se houver transformação de fase. Bem, então na transferência de calor 1, a gente viu a condução, o estudo da condução e o estudo da radiação. E a convecção nós tratamos apenas como uma condição de contorno, né? Que era a terceira condição de contorno, quando o fluxo de calor por condução era igual ao fluxo de calor por convecção. Agora a gente vai fazer o estudo aprofundado da convecção. Então, só para relembrar, o que é a transferência de calor por convecção? A transferência de calor por convecção é aquela em que o movimento da massa ou de um grupo de macromoléculas colaboram na transferência de energia para outras macromoléculas ou para outros sólidos, seja lá o que você estiver analisando. Então, se tiver um gradiente de temperatura e movimento de massa, você tem a transferência de energia por esse próprio movimento, né? Pela velocidade do fluido, né, em questão. Então, o que a gente vai tratar? A gente vai relembrar da lei de conservação de energia, só que aqui de uma forma mais ampla. O que falava a lei de conservação, né? Na natureza, são algumas coisas que se conservam: a massa, a espécie, a energia e o momento. Então, o momento relacionado à velocidade, a energia, com entalpia, Cp vezes temperatura, a massa ou a espécie analisada em questão de reação química. Então, relembrando que um parâmetro, né? Um parâmetro φ aqui qualquer, que possa identificar a massa, espécie, energia ou momento, acumulado é igual a quantidade de parâmetro que entra menos a quantidade de parâmetro que sai, mais a quantidade de parâmetro gerado. Bem, em termos diferenciais, essa equação de conservação ela é escrita como d1, d1t, derivada parcial em relação ao tempo de ρ vezes φ. Então, quem que era esse φ lá na equação de difusão de calor, quando a gente tratava da condução? Era a entalpia. Entalpia igual a Cp vezes temperatura. Então, quando você substituir aqui, lembra? d1t de ρct, que era relacionado ao termo transiente. Então, só fazendo uma analogia. Mas tudo que entra menos o que sai, na equação de difusão de calor, era o termo de difusão, que era esse termo aqui, ó, divergente, lembra? Que ele nabla, né, ao quadrado de t, quando o K era constante. Então essa letrinha aqui trata-se do termo difusivo em questão. No caso de energia, esse termo difusivo é a condutividade de calor. Divergente da condutividade do gradiente de φ, que era Cp vezes temperatura. Então, aqui no caso, esse era o termo de entrada menos saída na difusão de calor. E o S, que era o termo fonte. Só que quando você coloca convecção também como colaboração no perfil de temperatura, ela também entra na entrada e saída. Então você tem aquela análise de volume de controle, né, para sistemas cartesianos, por exemplo, que entrava um Q de x aqui e saía um Q de x mais dx, por exemplo. Só que esse Q de x e Q de x mais dx era apenas o termo de difusão que era tratado pela lei de Fourier. E agora esse calor aqui, essa quantidade de taxa de calor,
ela é um calor total de entrada e de saída, associada à convecção mais a condução. E aí você precisa tratar esse termo também de convecção, que é justamente essa parte aqui diferencial divergente de ρ vezes u, onde u é a velocidade em x, vezes φ, que é o parâmetro, né? Bem, então é isso. Essa equação é a equação diferencial de conservação, onde quando você isola esse termo que torna ele desprezível, você tem a equação de difusão de calor. Então, nesse curso, o que a gente propõe? Estudar a resolução por partes dessa equação para cada caso. Okay? Então, a gente vai ver agora, relembrar alguns conceitos de mecânica dos fluidos para poder tratar o início desse estudo da introdução à convecção. Então vamos relembrar aqui alguns conceitos da mecânica dos fluidos, né? Camada, limite e velocidade, porque agora se você tem um gradiente de velocidade, essa velocidade pelo movimento do grupo de grandes moléculas, né? Massa do fluido vai influenciar na transferência de calor. Então, relembrando, supondo que você tem uma placa aqui, uma placa qualquer aqui, e aí você tem um fluido entrando a uma velocidade infinita, onde o infinito é aquela velocidade inicial, chamada também de corrente livre, livre das tensões cisalhantes. Quando esse fluido encontra essa placa tem uma ação de atrito, né, no próprio fluido. Então, o que acontece? Esse atrito provoca com que o fluido aqui bem na superfície ele esteja praticamente parado, que é onde a gente chama de velocidade U igual a zero, por causa desse atrito. E aí, a partir o fluido acima dessa placa, é como se ele fosse deslizando, né? As lâminas de fluido deslizando em cima do próprio fluido, aumentando a velocidade até alcançar a velocidade de corrente livre, o infinito. Então, essa variação de velocidade aqui provocada por essas tensões cisalhantes, tal da superfície, é chamado de camada limite. Até superar essa camada limite de velocidade, você encontra então com a velocidade de corrente livre, ok? E agora, o que a gente vai ter que relembrar e estudar um pouco sobre a mecânica dos fluidos? Porque esse gradiente de velocidade vai influenciar na transferência de calor por convecção. Então, a gente vai pegar um elemento de fluido dentro do gradiente, onde tem uma variação de velocidade, vai fazer algumas considerações, né? Fluido incompressível, ou constante, estável, sem variação de pressão perpendicular à placa, uma viscosidade do fluido constante e forças viscosas em Y desprezíveis. A gente vai pegar um elemento de fluido, vai fazer um balanço de momento, né? Velocidade, e aí vai compreender como funciona a equação de velocidade para determinadas situações e como que isso vai influenciar na transferência de calor. Okay? Então, vamos analisar um elemento de fluido com todas as considerações anteriores que a gente propôs. O que a gente tem em termos de velocidade aqui no caso, então, de força, né? Um balanço de forças para a gente poder considerar. Vai ter a força pelo momento da própria velocidade, aqui no caso eu estou analisando um elemento de fluido bidimensional, ok? Em regime transiente, sem no caso a geração de momento devido às forças viscosas, entrada menos saída. Então, a gente tem em eixo X e eixo Y as velocidades provocando uma variação de momento, e tem as forças de pressão na própria face do elemento de fluido, relacionada à força também pressão, as forças de pressão na entrada e as forças de pressão na saída.
e considerando as forças viscosas em X. Então, o que a gente tem aqui entrando do lado esquerdo, né? A força de pressão, que é uma pressão vezes a área. Quem que é a área aqui no caso? Bem, tratando-se o eixo Z como 1, né? A área que você vai ter, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, então você tem um DY aqui, e aqui você tem um DX. Então, a área vai ser um DY vezes 1, vezes a pressão. Então, o que sai? Lembra lá da equação de difusão de calor, quando saiu um Q de X mais dx, e esse Q de X mais dx era tratado como um Q de X mais, no caso, era tratado como uma equação de série de Taylor truncada na primeira ordem. Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem, né, um P, uma pressão também saindo, mais uma diferencial dessa pressão, que é tratada como o quê? Derromper dx vezes dx vezes a área, que é no caso dy. Bem, em termos de velocidade, no eixo x a gente vai tratar como velocidade u, e no eixo y a gente vai tratar como uma componente da velocidade v. Então, o que sai aqui vai ser uma quantidade u mais uma derivada parcial de u em relação a x vezes dx. Em v, bem, em y está entrando uma componente velocidade v e saindo um v mais derivada de v em relação a y dy, também pelo conceito de derivada parcial aí. E as forças viscosas que a gente vai tratar apenas no eixo X, né? A gente desprezou ela em relação ao eixo Y. Então, as forças viscosas são o que? Vem lá de tensão cisalhante, viscosidade, vezes a derivada parcial de velocidade em relação a Y. Então, μ vezes a área, né? No caso, força vai ser a tensão cisalhante vezes a área. A área aqui, no caso, vai ser o dx, que é onde a força de tensão cisalhante está atuando. Então, viscosidade vezes derivada de u em relação a y, vezes a área dx. O que sai é o que entra, mais uma diferencial do que está entrando, né? Que aí, rearranjando, vai ficar o μ dx vezes essa derivada aqui parcial de u em relação a y, mais a derivada parcial em relação a y do próprio u em relação a y vezes dy, ok? Então, a gente vai fazer uma análise agora de momento, de tudo que está entrando e o que está saindo. Então, começando pela esquerda, o momento que entra à esquerda é quem? É a taxa mássica vezes a velocidade. Taxa mássica m ponto vezes a velocidade. A taxa mássica também pode ser tratada como a densidade vezes a vazão, né? Então, aqui no caso, a vazão vai ser o quê? Velocidade vezes a área. A velocidade em x é u. E a área, no caso tratado aqui, dy. Então, vazão mássica, taxa mássica, ρ vezes a vazão volumétrica, o dy vezes 1, né? Lembrando que o eixo z é unitário, vezes a velocidade resultante em x, que é o u. E aí a gente tem que um momento que está entrando em relação à velocidade u, à esquerda, é igual a ρu ao quadrado dy, ok? Então, fluxo de momento à direita, né, o que está saindo. Você tem m vezes a velocidade, taxa mássica vezes a velocidade. Lembrando que essa velocidade aqui é a velocidade resultante. Então, como o movimento está na horizontal, né, no eixo x, a velocidade resultante é no eixo x. E aqui a gente está tratando do componente em x, né, o que entra à esquerda e sai à direita. Então, por isso que ele é repetido na taxa mássica e na velocidade resultante. Então, a taxa mássica, relembrando, ρ vezes a vazão volumétrica, que é a área vezes a velocidade,
que está saindo no caso do eixo no lado direito, e vezes a velocidade resultante em x, que é igual. Então, repetindo aqui esse componente, ficando ao quadrado. O fluxo de momento que entra na base. Bem, na base está entrando o momento taxa mássica vezes a velocidade. A taxa mássica é quem? É o ρ vezes a velocidade vezes a área, que aqui no caso é dx, aquela componente de baixo. E a velocidade resultante? U. Bem, então, como que vai ficar o fluxo de momento que deixa o topo? Vai ser a taxa mássica, que é ρ vezes a velocidade relacionada à velocidade em y, v mais d1v dy dy, estava lá no desenho, vezes a área, dx, vezes a velocidade resultante, que é u mais d1 dx dx, ok? Então, agora a gente analisou todos os componentes de momento entrando e saindo. Vamos analisar os componentes de pressão. Depois a gente vai fazer o somatório de entrada menos saída, considerando a viscosidade também, vai encontrar a equação final. Então, ok, tratando em termos de força líquida, já está de pressão e viscosa. Então, o que entra na face esquerda menos que sai na face direita da pressão, no caso que era pressão vezes dy, né? Menos a pressão vezes a diferencial da pressão em relação a x dx, perdão. Vezes a área, aí eu já cortei o termo de pressão e fiz a força líquida, ok? Em termos de pressão, e aí a gente fica com o termo negativo de d1 de p, d1 x vezes dx dy. A mesma coisa para a força líquida que eu fiz aqui, em termos de viscosidade, em tensão cisalhante, e aí a gente encontra esse termo aqui em mi, d1 ao quadrado, d1 y ao quadrado, dx dy. Depois vocês só façam o que entra menos que sai, e aí vocês vão encontrar esse termo. E substituindo, então, no balanço de forças de tudo que entra menos que sai, você pode colocar a força, o que entra menos que sai também, de viscosidade dentro desses termos do que entra e que sai, ou você pode colocar um termo de geração já com a força líquida que eu escrevi aqui, e aí você vai encontrar a equação final, que é a equação de momento para camada limite laminar. Então, essa é a equação de momento para camada limite laminar. Para você chegar nessa equação, então vocês façam tudo que entra menos que sai, e negligencia os termos de segunda ordem, ok? E aí você vai chegar nessa equação ρ vezes a velocidade na componente x, u d1 u dx, mais a velocidade na componente y, d1 u dy, igual a viscosidade d1 ao quadrado de u dy ao quadrado, menos o gradiente de pressão. Então, todos esses termos que aparecem aqui, eles vão ser cortados. E aí você tem, então, a equação de momento na camada limite laminar, ok? Bem, é isso. E aí a gente vai ver agora as próximas equações, as próximas camadas limites, que é de energia e de massa, que é a da continuidade. A partir dessas equações a gente vai compreender melhor como que se trata os termos, os fenômenos físicos na convecção para os próximos capítulos. Okay?